No vídeo de hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre domínios de funções reais, que é um conteúdo que eu já tratei numa das aulas anteriores de funções reais, e eu vou deixar o link para essa aula na descrição aqui do vídeo. Antes da gente começar, eu só peço para você não esquecer de se inscrever no meu canal e deixar o seu like no vídeo, porque isso me ajuda bastante a espalhar a matemática sem sofrimento. Então vamos lá. Antes da gente fazer os exercícios, vamos lembrar algumas coisas. Então vamos lembrar, uma função ela é definida por 3 elementos. Então, para definir uma função, eu preciso ter uma regra de formação, certo? Como a regra de formação da função. A gente precisa de um domínio, que é o conjunto de valores para os quais essa regra vai estar definida, e o contradomínio, que é onde a função vai chegar. Certo? Então, para ter uma função, nós precisamos necessariamente desses 3 elementos. Um domínio, um contradomínio e a regra de formação, que é o que associa a cada ponto do domínio um valor no contradomínio. E a gente escreve sempre uma função assim. Então, ela é uma f, que tem o seu domínio df, que a gente costuma denotar por df, e chega num contradomínio b. Então, essa é a regra, esse é o domínio e esse é o contradomínio. Então, a gente precisa falar dessas 3 coisas para falar de funções reais. Acontece que muitas vezes a gente costuma apresentar funções só com a regra, dizendo, olha, a função f de x faz isso com x. Por exemplo, f de x é x quadrado, f de x é 3 sobre x, f de x é x ao cubo mais 1, f de x é seno de x. Então, às vezes, a gente só dá a regra. Só que para ter uma função, a gente precisa de domínio e contradomínio. E quando a gente apresenta somente a regra, é comum que a gente faça uma convenção, dizendo, olha, quando eu apresentar só a regra, subentende-se que o contradomínio é o conjunto de todos os números reais e que o domínio dessa função é o maior conjunto dos números reais no qual essa regra está bem definida. Ou seja, é o conjunto de números reais para os quais eu consigo calcular o valor daqueles números com aquela regra. Então, tendo isso em mente, vamos fazer alguns exercícios da seguinte maneira. Nós vamos ter uma regra e a gente quer encontrar o domínio daquela regra com essa convenção, ou seja, qual é o maior número, o maior conjunto de números reais para os quais essa regra está bem definida. Então, a primeira questão é: se a f é x ao cubo mais 1 e a g é raiz de x, encontrar o domínio correto da função g composta com a f. Certo? Então, já vamos misturar alguns conceitos de domínio e função composta. Então, só para a gente treinar. Pegando essa f, o domínio dessa função f é o maior conjunto de números reais para o qual a regra do x ao cubo mais 1 está bem definida, mas eu posso calcular x ao cubo mais 1 para qualquer x real. Então, o domínio da f é o conjunto dos números reais. E quem é o domínio da g? Bom, o domínio da g, a g é raiz. Eu só consigo calcular raiz para x, que é um número maior ou igual a zero, porque eu não tenho raiz de número negativo. Então, o domínio da g é do zero para frente, que é o que a gente denota como o intervalo de zero a infinito. Isso quer dizer todos os números reais que são maiores ou iguais a zero. E agora, quem é a g composta com a f? Bom, a função composta, g composta com f de um valor x, nada mais é do que eu calcular a função g em cima do valor f de x. Certo? Então, isso é a mesma coisa que calcular a g, o f de x é x ao cubo mais 1. E a g de qualquer pessoa, então, a g de qualquer cara aqui é a raiz dele. Então, isso aqui é calcular a raiz de tudo que está dentro, que é x ao cubo mais 1. Então, essa é a g composta com a f, que a gente denota assim, g bola f. E a pergunta é, quem é o domínio de g bola f? Bom, ou seja, qual é o maior conjunto de números reais para os quais esta regra aqui está bem definida? Então, para eu conseguir calcular a raiz, o que está dentro tem que ser maior ou igual a zero, porque a gente já sabia daqui. Então, isso tem que ser maior ou igual a zero, ou seja,
x ao cubo mais 1 é maior ou igual a zero. X ao cubo mais 1 é maior ou igual a zero só se o x ao cubo for maior ou igual a menos 1. E isso acontece se eu tirar a raiz cúbica, eu fico com a raiz cúbica de x ao cubo maior ou igual a raiz cúbica de menos 1. Mas a raiz cúbica de x ao cubo, esse cancela com esse, e a raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Então, isso aqui acontece só se o x for maior ou igual a menos 1. E esse cara aqui a gente representa, esse conjunto dos x maiores ou iguais a menos 1, é todo mundo que está do menos 1 para frente, a gente representa como um intervalo menos 1 é infinito. Então, a opção correta é essa aqui, de menos 1 a infinito. Essa foi a questão 1, agora a gente vai para a questão 2. Com a mesma f e com a mesma g, qual é o domínio correto agora da f bola g, ou seja, da composta de f com g? A f bola g de um certo x é a f calculada em g de x. Então, é a f calculada em raiz de x. A f calculada em raiz de x, a f pega quem está aqui, eleva ele ao cubo e soma 1. Então, isso é a mesma coisa que fazer raiz de x, elevar ao cubo e somar 1. E a gente vê, e a pergunta aqui agora é quem é o domínio de f bola g, ou da composta de f com g, né? Assinalar o domínio correto. Mas veja, nesse caso, a única restrição que eu tenho para calcular esse valor é que eu preciso calcular a raiz de x, porque uma vez que eu calcule a raiz de x, elevar ao cubo e somar 1, eu posso fazer para qualquer número. Então, aqui, basta que o x seja maior ou igual a zero. Por quê? Porque se o x for maior ou igual a zero, eu consigo calcular essa raiz, e uma vez calculada essa raiz, eu consigo calcular ela ao cubo mais 1. Então, aqui, isso é o intervalo de 0 a infinito, ou seja, todo mundo maior ou igual a zero. Então, o domínio correto é o zero infinito. Para a questão 3, vamos assinalar o domínio correto dessa função aqui, raiz de x ao quadrado menos 8x mais 7. Do mesmo jeito, a gente precisa que o que está dentro da raiz seja um número maior ou igual a zero. Então, eu preciso que x ao quadrado menos 8x mais 7 seja maior ou igual a zero. Como é que eu vou achar isso nesse caso? Bom, isso aqui é uma parábola. A gente pode achar as raízes dessa parábola. Nesse caso, as raízes dessa parábola são o 1 e o 7. Ou seja, eu consigo escrever essa parábola assim, né? O x ao quadrado menos 8x mais 7 é x menos 1 por x menos 7. Então, a raiz, uma é 1 e a outra é 7. E aí, se nós formos desenhar essa parábola, se eu for desenhar ela aqui, e aqui nós tivermos o 1 e aqui o 7, então esses pontos são onde a parábola dá zero. O coeficiente que acompanha o x² aqui na parábola é 1, é positivo, então é uma parábola que tem boca para cima. Então, ela faz alguma coisa que é assim, né? Ela vem aqui, vocês vão me desculpar o desenho, mas é o mais certo. Ela faz assim, certo? Então, dá para a gente ter uma ideia. Lógico, um pouquinho mais para baixo aqui, mas a parábola faz isso. Ou seja, ela é daqui até aqui, ela é maior ou igual a zero, e daqui para frente, ela é maior ou igual a zero. Nesse meio aqui, ela é negativa. Então, ou seja, para esses pontos aqui, que é tudo que está antes do 1, que a gente representa com intervalo de menos infinito até 1. O 1 inclusive, né? Porque no 1 ela é zero.
e todo mundo que está para cá, que é do 7 para frente, nesse caso a gente denota esse intervalo do 7 infinito. Nesses dois, a função x² menos 8x mais 7 é maior ou igual a zero e eu posso calcular a raiz. No que está no meio ela é negativa, quando ela é negativa eu não posso calcular essa raiz. Então, é tudo que está antes do 1 e tudo que está depois do 7. Então, é do menos infinito até 1, unido com o 7 infinito. Ou seja, todo mundo que está antes do 1, todo mundo que está depois do 7. Então, essa é a opção correta. E por último, assinalar também o domínio correto agora dessa função que é o logaritmo natural, né? O logaritmo na base e, de x² menos 9. Então, aqui, o logaritmo, a gente só consegue calcular quando o número que está dentro é estritamente positivo. A gente só consegue calcular logaritmo de números positivos. Então, aqui a gente precisa que o x² menos 9 seja positivo. Isso acontece só quando o x² é maior do que 9. Se você quiser ver também como uma parábola, sem ter que fazer essa conta daqui, aqui a gente poderia continuar e fazer uma conta, mas vamos fazer como a gente fez no exemplo anterior e ver uma parábola. Essa parábola, ela tem raízes 3 e menos 3. Então, se nós formos desenhar ela agora, ela vai ser assim, né? Então, aqui está o menos 3. Aqui está o 3. Como o coeficiente aqui também é 1, ela é uma parábola com boca para cima. Assim, certo? E daqui até aqui, tirando o menos 3, porque no menos 3 ela é 0. Nesse pedaço ela é positiva, ou seja, tudo que está daqui até aqui. Do 3 para frente, ou seja, daqui para lá, ela também é positiva. E no 3, no menos 3, indo até o 3, inclusive o menos 3 e o 3, ela é menor ou igual a 0. Como eu preciso dos conjuntos onde ela é positiva, eu pego esse, que é de menos infinito a menos 3, sem o menos 3, certo? E eu pego do 3, sem o 3, até infinito. Isso aqui quer dizer que o 3 não está incluído nesse intervalo. É maiores estritamente do que o 3. Então, é todo mundo que está de menos infinito a menos 3 e todo mundo que está do 3 até infinito. Todos os menores que menos 3 e todos os maiores do que 3. Então, a resposta correta é essa opção.